O que é genótipo? Genótipo são os genes do indivíduo. Vocês lembram lá do ensino médio? Tinha azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, azão, azão. Isso é o genótipo, ou seja, é a constituição genética. Fenótipo é o que você vê. Por exemplo, nessa foto tem o quê? 3 cachorrinhos, não é isso? Muito Yes. bem, a participação da galera está uma delícia. Muito bem, obrigado. Fechou isso mesmo, professor. É isso mesmo que nós estamos vendo. Participação da galera. Quer saber a cor do Professor. cachorro também? Então, Professor. visualmente, eles têm fenótipos diferentes. Como a gente sabe que são fenótipos diferentes? Porque a gente consegue enxergar a diferença entre eles. Então, fenótipo é tudo que você vê. Olho claro, olho escuro, alto, baixo, cabelo castanho, cabelo liso. É o fenótipo, é o que a gente vê. E eu que não tenho cabelo? Isso também. Calvície, tudo genético, muito bem. Aê, falou bonito. Então, a célula lá na frente, ela vai expressar o fenótipo através das proteínas, certo? E de onde que são essas proteínas? As proteínas são produzidas através do código genético. Então, você vai ter aqui, formando o DNA, 4 tipos de bases, tá? Que são as bases treonina, que a gente vai chamar de T. Não. Calma. Apaga. Calma. Então, lá em cima está o DNA, tá? Isso daqui a gente já viu, só lembrando. A gente tinha no DNA as bases nitrogenadas. São 4 tipos. Timina, guanina, adenina e citosina, tá? Então, são 4 tipos de bases nitrogenadas que vai formar o DNA, certo? O DNA era duplo, uma dupla hélice. Ou seja, você tinha aqui uma linha, vou dizer assim, né? Com uma sequência de base, e embaixo a sequência de base complementar, tá? Então, toda timina se liga a uma adenina, toda guanina se liga a uma citosina, certo? Então, essa sequência de bases, por exemplo, essa linha de baixo, A, T, C, T, C, C, T, G, T, A, é o que vai formar a sequência da proteína, certo? Só que detalhe, cada proteína, uma proteína, a gente já viu até na bromatologia, uma proteína é uma molécula grande formada por moléculas pequenas chamadas aminoácidos. Existem 20 tipos de aminoácido. Por exemplo, o aminoácido treonina é formada por uma sequência de base adenina, guanina, timina, AGT, forma uma treonina. O aminoácido prolina é formada por uma TCT, citosina, timina. O ácido glutâmico, GAG, guanina, adenina, guanina. E assim por diante. Certo? Certo. Tá certo, professor. Isso mesmo. Eu acho que Obrigado. né? Isso. O senhor tá Então, falando? no DNA, a gente vai ter esses 4 tipos de nucleotídeos: adenina, citosina, guanina e timina. Que cada vez que você coloca 3, ou seja, cada triplex, né, vai formar um aminoácido, tá? Então, ao todo vai existir 20 aminoácidos, tudo bem? E são esses 20 aminoácidos que vão formar todas as proteínas. Aqui a gente tem 4 tipos, alguns tipos de aminoácido, ó. Alanina, triptofano, serina, glicina, arginina. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 aminoácidos aí, tá bom? Então, essa sequência desses diversos aminoácidos
que vai formar uma proteína. Tá bom? O que é um aminoácido? Está aqui nesse desenho aqui. Um aminoácido é uma molécula que possui uma parte amina. O que é uma amina? NH2. E um ácido carboxílico, COOH. Então, um amino e um ácido, por isso que chama aminoácido. Todos vão ter esses dois carbonos aqui, o hidrogênio lá em cima. Só lembrando, o carbono faz 4 ligações. O oxigênio faz 2 ligações e o hidrogênio sempre faz uma ligação. O nitrogênio faz 3 ligações. E esse R é o que vai variar. Então, todos vão ter essa parte de cima e só esse R que vai ser diferente. Então, esse R é o que vai dar origem à alanina, ou serina, ou glicina, conforme esse radical mude, tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Maravilha. Então, para a gente codificar uma proteína, que é o que a gente vai ter lá no final, quantos nucleotídeos vão ser necessários? Depende do tamanho da sua proteína, tá? Então, se você tiver sempre uma proteína grande, vai ser mais nucleotídeos. Então, o gene é enorme. Só que nem todo ele é codificado. Então, aqui você tem a molécula do gene, ela é enorme, tá vendo? O DNA. Lá dentro do núcleo da célula tem esse DNA, tá? Cada 3 nucleotídeos vai dar origem a um RNA mensageiro e cada 3 nucleotídeos no RNA mensageiro vai ser codificado em um aminoácido. Então, aqui de cada 3 nucleotídeos sai um aminoácido, depois 3 de baixo sai um aminoácido, mais 3 sai outro aminoácido, até que, vamos supor, essa molécula grande. Aqui você vai ter, ó, tá enxergando a setinha, né? Um aminoácido, aqui embaixo outro aminoácido, ou seja, essa porção vai dar origem a uma proteína. Por exemplo, a proteína que dá o pigmento do seu olho. Então, se você tiver uma determinada proteína, o seu olho vai ser azul. Se você tiver uma outra proteína, o seu olho pode ser preto ou branco. Ou branco. Branco, a parte branca, obviamente, mas ele vai ter a coloração. O que eu quero dizer com isso? Que no final... Oi? O RNA, que é a parte codificada, Boa dar pergunta. origem ao nucleotídeo ou não? Não, ao contrário, a gente já vai chegar lá, está no slide de baixo. O DNA vai dar origem ao RNA e o RNA vai dar origem à proteína. Então, sempre essa sequência. No ser humano, tá? Primeiro DNA, depois RNA mensageiro, depois proteína. Tá bom? No ser humano Certo, é isso. professor. DNA, RNA, proteína, tá? Existem seres vivos que são denominados que o DNA não é o principal material genético, tá? Alguns vírus, por exemplo, mas a grande maioria, mais de 95% aí, falou código genético é o DNA, tá bom? Alguns vírus, por exemplo, esse vírus aí que está causando a doença aí, é um retrovírus, ou seja, ele não tem DNA, ele já tem o RNA, tá? E esse RNA é codificado em DNA, depois daí o DNA segue uma sequência, DNA, E no RNA RNA não tem mensageiro. não tem a timina, né, professor? Muito bem lembrado. A gente vai chegar ali nos slides de baixo, tá? Então, aí estão os nossos 20 aminoácidos, ó. No DNA, se você tiver uma sequência 3U, vai resultar numa fenilalanina. Uma sequência 3U e 1C também é fenilalanina, tá? Então, você tem duas sequências de códons dando um aminoácido. A serina, existem 4 códons, o CU, o CC, o CA e o CG. Esses 4 dão origem a esse aminoácido, tudo bem?
A alanina também, são 4 códons diferentes lá no DNA, tá bom? A serina, esses dois, e assim a gente vai, né? Então, são sempre 3 bases nitrogenadas no DNA que vai resultar na proteína lá na frente. Que é o que está representado aqui nessa foto, ó. Você tem o DNA no núcleo da célula, tá bom? Aqui está o DNA. Ele é transformado em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vem para o citoplasma. Então, isso aqui é o núcleo, tá? Aqui fora é o citoplasma. Esse RNA mensageiro, que é complementar ao DNA, vai dar origem à proteína, porque ele é lido depois dentro de um ribossomo. Esse negócio aqui é um ribossomo, tá bom? E de cada 3 códons desse que é lido, é liberada uma proteína. Então, esse negocinho aqui em cima, ó, já é uma proteína, ó. Aqui você tem um aminoácido, aqui outro, aqui outro. Conforme esse RNA mensageiro vai sendo lido dentro do ribossomo. Em síntese é isso. Isso daí chama-se dogma, vamos ver. Ah, tá aqui, ó. É o dogma central da biologia molecular. Tem. Aqui está bem claro, ó, a célula inteira. Aqui por fora é a célula, tá legal? Aqui em abóbora é o núcleo. Então, no núcleo, o DNA é lido e transformado em RNA mensageiro. Certo? Ou seja, é transcrito. Essa primeira parte a gente vai chamar de transcrição. O DNA no RNA mensageiro. É transcrito. Olha que esse RNA mensageiro sai para o citoplasma, vem esse biscoitinho aqui, que é o quê? É o tal do ribossomo. Então, dentro do ribossomo, o RNA mensageiro é lido também e é liberada a proteína, e cada bolinha dessa aqui é um aminoácido. Que aminoácido? Esses aminoácidos que estavam aqui em cima, ó. Aqui, ó, histidina, glutamina, ao todo são 20. Trionina, prolina. Tá vendo que eles são bolinhas? Pode ver, aqui é uma bolinha, ó, asparagina, lisina, ácido aspartico, é tudo aminoácido, tá? Cada bolinha dessa é o que está saindo aqui embaixo, ó. Tá vendo que é bolinha também? Então é uma proteína, tá bom? Então o que essa proteína vai fazer? A proteína no nosso organismo tem diversas funções. Todo hormônio, aliás, muitos hormônios são proteínas. Por exemplo, hormônio de crescimento é proteína. Então, de acordo com a quantidade de hormônio de crescimento que é liberada, a pessoa vai ser alta, vai ser baixa. Todas as enzimas é proteína. Todos os anticorpos são proteínas, tá? Então, o metabolismo em geral é regulado pelas proteínas no ser humano, tá? Outra coisa, a nossa pele é proteína, o músculo é proteína, ou seja, as proteínas são que formam o corpo. Então, além de formar o corpo, dão as características. As características já são herdadas ali no DNA, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, isso é Tudo dado ótimo. através dessas 2 etapas, ó. DNA que está no núcleo é transcrito no RNA mensageiro, que é traduzido na proteína. E se você quiser aqui, a proteína é o que vai dar forma para o seu corpo. Não só o que vai constituir o seu corpo anatomicamente, como também as funções, fisiologicamente. Por que as funções? Porque é proteína, enzima, é proteína, hormônio, muitos hormônios são proteínas, certo? Então, o que vai controlar no fim o seu metabolismo é a proteína, que veio do RNA mensageiro, que tinha vindo lá do DNA, tá bom? Então, isso daqui era bom, se possível, gravar. Ó. Você tem, primeiro, a transcrição que ocorre no núcleo, depois a tradução que ocorre no citoplasma. Acho que está bem claro aí, né?
Beber uma água, 1 minuto só, peraí. Pode beber um café se quiser, professor. Um café, uma cerveja. Opa, não, nem me dá ideia, nem dei ideia. Finge que o senhor tá na casa. Do Vitor dar aula chapada amanhã. É, por isso que eu desliguei a câmera. Então, aqui, ó, nessa foto tá bem legal. Você tem o DNA, tá legal? Cada parte desse DNA é um gene. O que é um gene? É uma porção do DNA capaz de sintetizar uma proteína. Então, aqui você vai ter, nesse pedacinho de DNA, você vai ter gene 1, uma proteína. Gene 2, outra proteína. E gene 3, outra proteína. Um tá azul laranja aqui, olha que loucura. Um tá azul marinho, outro tá amarelo, outro tá verde, tá bom? Detalhe, nem todo o DNA vira proteína. Você tem uns pedaços entre dois genes aqui, ó. Entre o gene 2 e o gene 3, tem essa parte azulzinha. Ela não é lida, isso chama-se exon, tá? Então, umas partes são lidas, outras partes não são lidas. Então, esse DNA que era, nesse caso, adenina, citosina, adenina, adenina, quando ocorre a transcrição no núcleo, a adenina origina a uracila, o C, a citosina origina a guanina, o C, o G, né, a citosina a guanina, o A origina o U, o A origina o U. Aí que o Maurílio perguntou, que eu tinha falado que o A sempre pareia com o T, no DNA. Mas no RNA mensageiro, o A vira U. O A vira U, em vez de virar T. Tá bom? Então, aqui no RNA mensageiro, tudo que era T no DNA, vira U, uracila. Tá? Então, no RNA mensageiro, não temos timina, temos uracila. Uracila, guanina, guanina. Deu origem ao triptofano, um aminoácido. 3-uracila, deu origem ao Fê, não, que eu quero Fê. Tem que ver lá, de cabeça também não lembro mais. Fenilalanina. Tá certo, professor. Normal, normal. Aqui, ó, 3U, ó, tá aqui, ó. 3U, fenilalanina. Mas lá tá P, por quê? Porque é inglês, o filho da mãe, né? Mas é aqui. Importado, professor. Xanalalina. Isso. Então tá aqui, ó, triptofano. Então aqui a gente já tem não é uma proteína. Uma proteína vai ter mais de 100 aminoácidos. Na hora que você liga 100 aminoácidos desses, vai ter uma proteína. Se tiver só uns 10, é um oligopeptídeo, tá? Um polipeptídeo, se tiver entre 10 e 40, tá? Mas acima de entre 50, 100, já é um polipeptídeo grande, poli de vários, então já é uma proteína. Então, a síntese proteína respeita isso, ó, respeita a transcrição dentro do núcleo e a tradução já no citoplasma. Então, esse RNA mensageiro depois caminha. Aqui, olha que bonito. Essa aqui é que eu queria. Ó. O RNA mensageiro, que foi traduzido a partir do DNA, ele caminha para fora da célula e encontra o ribossomo. A hora que ele encontra esse ribossomo, ele é traduzido. Cada 3 trincas dá origem ao aminoácido. Então, aqui é a proteína sendo formada, que já é a proteína, tá? Aqui o RNA mensageiro que entrou, esse RNA mensageiro entra por um lado e sai pelo outro, tá bom? Aqui depois ele é quebrado, tá? Ele não serve para mais nada. Detalhe, o DNA, que tem aquela conformação da dupla hélice, quando ele é transcrito no RNA, ele é aberto, tá vendo? Ó, durante uma etapa aqui, ele é todo o quê? Todo enovelado na forma da dupla hélice. Durante a transcrição, uma parte dele é aberto e dá origem ao RNA mensageiro. O RNA mensageiro conseguiu passar exatamente aqui nesse poro, tá? Lembrando, aqui é o núcleo e aqui por fora o citoplasma. Então, é no citoplasma que são codificados os novos aminoácidos, tudo bem? Tá certo, professor.
Tudo bem, Então- com o senhor? Maravilha, então. Transcrição. A primeira etapa no núcleo, que a gente viu. Então, essa transcrição que a gente vai ver agora é o que ocorreu exatamente aqui, ó. Transcrição aqui. É o que ocorreu aqui. Então, você tem a cadeia molde, né, do DNA. Ela é aberta, tá? Ela é quebrada aqui no meio, tá vendo? Aqui ela tá ligada, tá vendo? Então, ela é quebrada, certo? Aqui ela tá ligadinha, tá vendo? Ela é ligada. Lembra daquela escada, que é como se fosse os degraus da escada, né? As duas bases, dois corrimão externamente aqui. Então, ela é quebrada. A hora que ela é quebrada, vem quem? Vem a enzima RNA polimerase, e essa enzima faz a produção do RNA mensageiro. Então, na verdade, o DNA é um molde para o RNA mensageiro. A hora que ele é polimerizado, ou seja, a hora que ele é produzido, entra em operação a enzima RNA polimerase, tá? Para transformar esse DNA no RNA mensageiro. Sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas. E detalhe, que o Maurílio falou aquela hora, no lugar do T, entra o U. Ou seja, aqui estava o A, se liga com o T. Porém, aqui, no RNA mensageiro, ele se ligou, o U entra no lugar do T. Pronto. A uracila entra no lugar da timina. E daí segue a transcrição. Aí. O DNA foi aberto. A enzima RNA polimerase vem e consegue fazer o quê? A produção dessa molécula do RNA. Isso tudo lá no núcleo, tá bom? Então, ela quebra nos locais específicos, né? Que era a escada, aqui estão os degraus. Ela abre, né? Abre a escada, quebra as pontes de hidrogênio, separa as duas cadeias do DNA, é o que está escrito aqui, ó. E aí depois, nucleotídeos livres são ligados de acordo com o sentido 5 linhas, 3 linhas, e é produzido um novo RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, após ser produzido, ele é liberado isso aqui tudo no núcleo, tá? E o DNA que foi separado aqui em cima, lá embaixo ele já é ligado novamente através dos pontos de hidrogênio. Então, lá embaixo ele é fechado de novo. E assim ele vai caminhando, a polimerase vai caminhando. Até quando? Até ela completar uma proteína. Tudo bem? Então, aqui é um trecho do RNA mensageiro, que vai ser lido lá fora, mas isso é uma proteína. Pode ser que aqui não tenha nada, mas aqui embaixo tem uma outra proteína. E assim vai sendo fabricadas as novas proteínas. Aqui, mais um detalhe do que está acontecendo ali na transcrição, mesma coisa. Então, um detalhe. A RNA polimerase, que é essa enzima, ela tem um local certo, ela não entra em qualquer lugar. O local certo é o início da proteína. Então, tem um código aqui, uma sequência de nucleotídeos, que fala para ela, pode se ligar aqui. Pá. Ela se ligou, ela já vai abrir a cadeia, tá vendo? Abriu a cadeia e já começa a produzir o RNA mensageiro, no lugar específico dela. A hora que chega no final dessa sequência, ela para, tá vendo? Fechou, ela sai para um lado e o RNA mensageiro sai para o outro lado. É esse RNA mensageiro que depois vai para fora do núcleo. Então, resumindo, você tem a cadeia DNA, que é o molde do RNA. Os nucleotídeos, e também vão ser o molde para os 3 nucleotídeos do RNA, com exceção da timina que vira uracila. A RNA polimerase é quem faz essa transcrição, a RNA polimerase,
que é uma enzima, tá vendo? RNA polimerase é uma enzima. E, por fim, a fonte de energia, que é o ATP. Detalhe. O DNA é transcrito no RNA mensageiro, como a gente viu até agora. Tudo bem. E aí, tudo bem. Só que nesse RNA mensageiro, não é 100% dele que é lido. Então, você tem exons e introns. Exons e introns, certo? Esses introns são o quê? Simplesmente tirado para fora. E depois, o RNA mensageiro, que era grande, ele fica menorzinho aqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a membrana nuclear. E daí ele sai para fora da célula. Então, nem tudo que é lido depois é aproveitado na proteína, tá? Lê uma parte grande, os introns são simplesmente retirados, a gente chama de maturação da fita do RNA mensageiro. Depois, apenas uma parte desse RNA mensageiro, que é o que ele está falando aí, ó, sai para fora do núcleo e vai para o citoplasma, onde vai ocorrer a tradução. A tradução está aqui, tá vendo? Olha que bonito. Tradução. Um minuto só, peraí. O detalhe, a bactéria é um ser procarionte, ou seja, ela não tem um núcleo. Então, tanto a transcrição como a tradução ocorre ali dentro da célula, né? Mas fora do núcleo, porque ela não tem núcleo, tudo bem? Ela não tem a carioteca, que é o que separa o núcleo do citoplasma. Então, por isso que ele está mostrando aqui. O RNA mensageiro, no caso das bactérias, ele já não é clivado, não tem introns nem exons, só tem os introns só e já é produzido aqui pelo DNA que está solto. O DNA simplesmente está solto aqui no citoplasma, mas é uma produção direta. Não tem que sair para fora do núcleo porque ela não tem núcleo, não tem esse envoltório que separa o núcleo do citoplasma. Então, já vi uma transcrição, vamos para a tradução. Aqui, olha que bonita aqui, ó. Essa figura aqui está bonita. Então, na tradução, o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro, que foi produzido no núcleo liberado para o citoplasma, é lido pelo ribossomo. O ribossomo, que parece um frango, tem duas, um frango em cima, um frango embaixo, tem duas unidades, uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá? Então, quais os detalhes que ele está falando aí? Que as proteínas, que são constituídas pelos 20 aminoácidos, ligadas por ligação peptídicas, são produzidas ali pelo ribossomo, exatamente utilizando como molde o RNA mensageiro. Só que detalhe, dentro do ribossomo, ou seja, aqui dentro do ribossomo, a gente vai o quê? Vai ter um RNA chamado transportador que consegue ler o RNA mensageiro que chega e funciona como um intérprete, produzindo os três códons, né, que vão originar a proteína. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui está mostrando, ó. Você tem aqui nessa figura, eu vou direto para isso aqui que está melhor. O RNA mensageiro entrando, ribossomo, subunidade pequena, subunidade maior. E aqui dentro desse ribossomo, você tem o quê? O tal do RNA transportador, que vai chegar um códon, ele lê
num anticódon e vai sendo produzido como se fosse uma fita. Cada vez que ele lê, essa fita é aumentada. O que significa isso? Significa que já é os aminoácidos ligados, né? Que vão sendo produzidos lá em cima. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Aqui. Aqui embaixo entrou o RNA mensageiro. Ele leu e lá em cima produziu o aminoácido. Então, 1, 2, 3, 4 aminoácidos, tá vendo? E conforme esse RNA vai indo para cá, no sentido 5 linhas, 3 linhas, ele vai andando, vai sendo produzido mais aminoácido. Aqui tinha 4. Esse aminoácido, ele é trazido até aqui e lido aqui embaixo. Então, aqui tinha 4, aqui já tem 5. Aqui também tem 5, né? Ele é lido e é liberado lá em cima. Até que ocorra a finalização. Essa finalização da proteína vai ocorrer quando um desses 3 códons aqui chegar no RNA transportador. Ou seja, quando você tiver uma sequência UGA, uracila, guanina, adenina, ou uma sequência UAG, uracila, adenina, guanina, ou uma UAA, uracila, adenina e adenina, ocorre o quê? Ocorre que esses 3 códigos não podem ser lidos pelo ribossomo. Daí a proteína, o que acontece? Quando tem um desses 3 códigos, ele para de ler, embora esse RNA mensageiro continue a passar por dentro do ribossomo, a proteína já é estancada, ou seja, já está feita a sua proteína aqui. Aqui a gente tem o quê? Uma pequena proteína, né, e com uns 12 aminoácidos, mais ou menos, né? Nem podemos chamar de proteína, ainda pode chamar de oligopeptídeo, tá? Para ser proteína, aí precisaria de mais de 50 aminoácidos juntos, mas aqui ele já deu um exemplo de um oligopeptídeo. Qual a sequência desse aminoácido? Metionina, glicina, cisteína, lisina, arginina. Está aqui embaixo, tá vendo? Então, já foi finalizado. Detalhe, dentro da célula, a tradução ocorre ou no citoplasma, pelo ribossomo que vem ali, ou dentro de uma outra estrutura celular que chama-se retículo endoplasmático, tá? Uma estrutura maior e dentro dela ocorre, pode ser diretamente no citoplasma, o RNA mensageiro simplesmente é lido pelo ribossomo, ou lá no retículo, dentro do retículo endoplasmático. Aqui mais uma sequência de como ocorre, né? O ribossomo. Aqui o RNA mensageiro, o ribossomo vai lendo ele, conforme o ribossomo vai andando dentro do RNA mensageiro, uma proteína vai sendo produzida. Até aqui, ela ainda tinha poucos aminoácidos, a gente chama de polipeptídeo. Aqui você pode chamar de dipeptídeo. O que é um dipeptídeo? 2 aminoácidos. O que é um tripeptídeo? 3 aminoácidos. O que é um tetrapeptídeo? 4 aminoácidos, certo? E assim por diante. Tem penta, assim vai. Então, o oligopeptídeo, aí esse daqui é um oligopeptídeo, uns 10 aminoácidos. Aqui já tem uns 20, 30 polipeptídeo. E a partir disso, a partir de 40, mais de 50, já vai ter o quê? Uma proteína, tá bom? Então, aqui o desenho de uma proteína que foi produzida ali. Detalhe. Aí tem alguns detalhes aí, né? No decorrer do percurso, várias moléculas são transcritas, obviamente, e várias proteínas são sintetizadas. Uma mesma molécula de proteína pode ser traduzida por vários ribossomos, ou seja,
Vamos supor essa molécula. Entra um ribossomo aqui, começa a ler ela. Na hora que esse ribossomo está lá na frente, já vem outro ribossomo e já começa a ler ela também, antes de terminar a leitura do primeiro lá. Isso daí a gente vai chamar de polissomo. Ou seja, como foi a mesma sequência do RNA mensageiro, você vai ter várias proteínas iguais. Então, esse daqui é um que leu aqui na sequência, vamos supor que ele está aqui, já vem outro ribossomo e já gruda lá atrás e começa a ler de novo. Então, você vai ter o quê? Proteínas iguais, tá? Então, quando ocorre várias produções ao mesmo tempo, a gente chama de polirribossomo ou polissoma. Tudo bem? Mas isso daí é detalhe agora, tá? Amplificação. Os polirribossomos são abundantes, e conseguem sintetizar quantidades elevadas de proteínas. Representam uma economia de recurso. Por quê? Quando você tem um único aminoácido sendo lido várias vezes por diversos ribossomos, a célula economiza o quê? Na produção de aminoácido. Não tem que ficar produzindo o mesmo aminoácido, o mesmo RNA mensageiro várias vezes, né? Se ela produzir um só e ele for lido várias vezes, então um mesmo RNA mensageiro pode dar origem a várias proteínas. Obviamente que é a mesma proteína, mas é produzido repetidamente, em vez dela produzir 10 vezes o mesmo RNA mensageiro. Não sei se está claro. Características. Para finalizar. Por que isso é tão importante? Já vamos chegar lá, um minuto. Características. Complexidade, né? Intervenção de vários agentes, né? Você tem desde a enzima que abre o DNA, até a enzima que faz a síntese de proteína. Várias enzimas atuam nesse complexo, até a enzima que depois fecha o DNA, tá? Até a enzima que liga o próprio RNA, o que tinha lá em cima, a polimerase, a própria enzima que liga ela, você tem a DNA ligase, DNA polimerase, então uma série de enzimas, né? Vários agentes. Rapidez, as proteínas são produzidas em poucos minutos, e amplificação. O que significa? Significa essa parte final que a gente viu. O mesmo RNA mensageiro sendo traduzido repetidas vezes para formar várias cadeias polipeptídicas, né? Ou seja, várias proteínas. Então, são algumas características: complexidade, rapidez e amplificação. Aí um resumo de tudo que a gente viu, tá? Aqui na parte esquerda, o núcleo da célula, onde ocorre a transcrição. Aqui embaixo, aqui a tradução, né? Ou seja, a síntese de proteína. Nesse caso, esse daqui é o tal do retículo endoplasmático, ou seja, os ribossomos estão dentro, podem estar dentro aqui desse retículo, tá? Se eles estiverem dentro, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? Toda energia proveniente desse processo vem da mitocôndria, tá bom? Que são produzidas a partir de proteínas. Então, aqui você tem a produção, não só da mitocôndria, quanto, no caso, célula vegetal, você vai ter os cloroplastos, os peroxissomas. As outras organelas, né, são produzidas a partir dessa síntese de proteína. Por isso que é tão importante estudar esse processo. Essa síntese de proteína é o que vai dar origem à própria célula. As outras organelas, né, produzidas são feitas por proteínas produzidas a partir dela. Além disso, você tem as enzimas, né? As enzimas, quando são produzidas no retículo, são jogadas para o complexo de Golgi. O que esse complexo de Golgi faz? Faz a digestão.
Então, no complexo de Golgi é liberado o lisossomo, que faz a digestão e joga o quê? Aqui é a parede celular. Joga para fora das células proteínas também, tá? Também proteínas que depois vão ser o quê? Vai cair aí para o ambiente extracelular. Então, no ambiente intracelular, o caminho é esse, ó. Você tem a proteína, é liberada no citoplasma e forma diversas outras organelas, que vão fazer de tudo, desde respiração, fotossíntese, produção de lipídios, produção de outros compostos, tá bom? Produção de carboidratos. Então, diversas organelas, né, das células são formadas por proteínas dentro da célula. E para fora da célula, isso aqui dentro da célula. E para fora da célula, ela segue esse outro caminho, ó. A proteína é lançada para dentro do complexo de Golgi, e do complexo de Golgi, algumas vesículas liberam essa para o meio extracelular, tudo bem? E, paralelamente, também você tem o quê? A liberação, a produção de lisossomos que fazem a terceira coisa, que é a digestão intracelular. Então, as enzimas, que depois vão atuar lá em diversas coisas, inclusive na digestão, nossa, são todas liberadas aqui por esse caminho, são produzidas lá dentro da célula e liberadas por esse caminho. Certo? Que é o que ele está falando aqui, ó. Tudo bem? Um minuto. Imediatamente após serem produzidas, nem todas apresentam atividade biológica. Nem todas estão prontas, vamos dizer assim, né? Algumas ainda precisam ser o quê? Transportadas para o complexo de Golgi, e no complexo de Golgi essas proteínas ficam, vamos dizer, prontas, né? Porque a gente lembra lá, que eu já tinha passado isso anteriormente, que a proteína tem o quê? Uma sequência de aminoácidos, depois tem a conformação primária, conformação secundária, depois ela se novela em forma dela própria, até você ter a proteína pronta, que é a conformação terciária dela, e inclusive a conformação quaternária. Então, ela vai sendo produzida e liberada aí no complexo de Golgi, vamos dizer, ela sofre um amadurecimento, pode dizer assim, né? Que ela passa da estrutura primária para secundária, terciária e quaternária, e daí ela começa a apresentar atividade biológica, tá bom? E por que a gente falou tanto disso? Porque é tão importante? Por causa de tudo isso daqui, ó, que a gente já tinha falado lá em cima. Então, a sua unha possui queratina, que é uma proteína. Os pelos, o cabelo, no caso dos animais, as garras, são o quê? São formadas por queratina, que é uma proteína. Se a proteína é produzida aí, através da primeira transcrição, depois tradução. No caso do ser humano, a pele tem colágeno, é uma proteína. As outras organelas, membranas, possuem proteína. O próprio cromossomo é uma proteína. As proteínas apresentam o que mais? Atividade, quer dizer, o cromossomo possui proteínas, tá? O cromossomo é uma molécula de ácido nucleico, mas ele possui algumas proteínas na sua conformação, proteínas estonas. Enzimas. Todas as enzimas, exceto uma ou duas, quase todas as enzimas são proteínas. Então, toda célula, para que ocorram as reações metabólicas, ocorram rapidamente, são feitas por enzimas, e as enzimas são proteínas. Outro exemplo aí, hemoglobina. A hemoglobina é o que transporta o oxigênio. A hemoglobina está dentro do glóbulo vermelho no sangue. É uma proteína também, transporta o oxigênio, a importância, né? Reserva alimentar. Você tem, por exemplo, a gente viu lá na bromato, né? A albumina do ovo. A albumina do ovo
é o quê? É a reserva do embrião que está ali dentro, que está dentro da clara, não era isso? Na clara a gente tinha diversas proteínas, albumina, lisozima, as globulinas, né? Que vão servir de alimento para, no caso do ovo ser fecundado, né? Vão servir de alimento para o novo indivíduo, tá? Que mais? Outra defesa importantíssima, anticorpos, tá? Então, os anticorpos que fazem o quê? Vão lá combater o inimigo. São todas proteínas também. Função motora, a gente consegue se movimentar devido ao músculo, né? O músculo é responsável pelo movimento nosso. Não tem isso daí também, função motora. Função hormonal. Então, muitos hormônios são proteínas. A insulina, que regula a quantidade de glicose no nosso organismo, a adrenalina. Então, em resumo, o que a gente percebe nesse quadro? Que as proteínas controlam tanto estruturalmente, né, anatomicamente, quanto fisiologicamente, ó, com todas essas funções aqui, o organismo. Então, por isso que é tão importante estudar a tal da transcrição e a tal da tradução, que é como são formadas essa proteína. Porque são as proteínas que vão dar o funcionamento tanto da forma anatômica quanto fisiológico, que é o funcionamento do organismo como um todo, todos regulados pela proteína. Tudo bem? Por enquanto, como que está a situação por aí? Tem alguém vivo? Mais ou menos não, professor. Muito corrido, falei muito. É meio dificinho, né? Bastantinha coisa. Tem chatinho. Vamos ver. Esse é o negócio. Bem chatinho. Em resumo, é isso daqui que a gente tem, ó. Dogma, chama-se dogma central da biologia, tá? Você tem o DNA, que é traduzido no RNA, no núcleo da célula, desculpa, que é transcrito, e o RNA, que é traduzido na proteína no citoplasma. Esse é o dogma central da biologia molecular. Então, são 3 RNA. Isso daqui depois eu mando tudo para vocês, tá? Independente da aula ser online, seja o que for, depois eu vou mandar tudo lá no SIGA, as aulas. Continuo mandando lá, que nem antes, tudo bem? RNA mensageiro, carrega a informação do DNA para o citoplasma, o ribossômico, que é o que está dentro do ribossomo, e o transportador, que é quem traz os aminoácidos. Então, aqui, de novo, né, um resuminho aqui, como ocorre essa síntese de proteína. RNA mensageiro sendo lido pelo ribossomo, o transportador é capaz de codificar cada trinca dessa num aminoácido, e aqui em cima o quê? A cadeia polipeptídica sendo formada, ela vai crescendo, vai sendo aqui formada a nossa nova proteína. Aí, em detalhes que a gente vai pular, como são os ribossomos, né? Aí os cientistas, prêmios Nobel aí que conseguiram codificar tanto a estrutura quanto o funcionamento do ribossomo, ou seja, a tradução das proteínas, né? Aí só vou passar meio batido, que isso daí já é muito específico, não cabe também ficar entrando em detalhe. Aí o ribossomo, tá? Ele é constituído por 2 unidades, uma maior, outra menor. O das bactérias é um pouco menor, tem 70S, o dos eucariotos um pouco maior. Isso aí também é tudo detalhe que não precisa ficar entrando. Aí a estrutura do ribossomo, aí a foto dele.
Aí, como é feita a síntese da proteína, eles montam e desmontam sobre o RNA mensageiro. Ocorrem 5 etapas, né? Ativação, iniciação, estava complicado, imagina agora, piorou, né? Ativação, iniciação, elongamento, terminação e enovelamento. É tudo que a gente tinha falado lá, né? Então, primeiro chega o ribossomo, ele começa a ler o RNA transportador, daí vai sendo formada a fita, depois termina, depois a cadeia de aminoácido se enovela para formar o quê? Formar a proteína, que normalmente tem a estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Aí, o que precisa, olha aí, eu achei que estava difícil, imagina agora. Mas vamos passar meio batido, ó. Como é feita a ativação, iniciação, alongamento, terminação e liberação da proteína. Então, são todas essas 5 etapas aí que necessitam desses componentes, ó. Aqui o RNA mensageiro, tudo que a gente falou lá. O RNA ribossômico, o ribossoma, suas estruturas, a trinca de iniciação, que a gente chama de iniciação complexa, a trinca de terminação, que a gente viu lá, que é aquele 3U lá, 2U e um C, eu não lembro de cabeça. E, por último, tudo isso daqui vai fazer o quê? Transformar o que é uma simples cadeia de aminoácido reta numa proteína. Daí você pode ter o quê? Na proteína final, às vezes você tem um grupo fosfato que se liga, não é só o aminoácido. Se for uma proteína conjugada, você pode ter um carboidrato junto, daí você tem uma glicoproteína. Se você tiver um lipídio, você vai ter uma lipoproteína. Se você tiver um grupo fósforo, você vai ter uma fosfoproteína. Então, mas o básico é a cadeia de aminoácido. Feita a cadeia de aminoácido, essa estrutura secundária, terciária, quaternária é formada posteriormente, nessa quinta etapa aqui. Não sei se está claro, aí detalhando as etapas do processo. Aí já é mais a parte de bioquímica. Mas são 4 etapas, ó. Ativação do aminoácido, iniciação da leitura, aí o RNA, é o ribossomo se ligando no RNA mensageiro, elongação, ou seja, sendo formada a cadeia de diversos aminoácidos, e por último, lá embaixo, a finalização, ou terminação, que é quando um códon stop, que a gente viu que tinha 3 lá, de cabeça não lembro, mas, por exemplo, o AG deve ser um dos 3. Quando o ribossomo chega nesse códon, ele para com a síntese de proteína, daí a proteína já está sendo formada lá em cima. Se ele, aqui é o polissomo, se ele for sendo lido por vários ribossomos, a gente vai chamar ele de polissomos, vários ribossomos agindo aí na mesma proteína. Não sei se está claro, mas por hoje é só, porque é uma aula bem cansativa, né? E daí, semana que vem, a gente já começa a entrar mais na parte dos transgênicos, porque aí a gente viu como é formada a proteína. O que vai ser um organismo transgênico? A gente vai ver semana que vem. É quando a gente consegue introduzir um pedaço desse DNA, por exemplo, o DNA humano da insulina. Você pega, quebra esse DNA e consegue introduzir em um outro organismo, por exemplo, numa bactéria. Daí essa bactéria passa a produzir insulina. Daí o homem vai lá e pega essa insulina, colhe, e depois recupera ela e transforma ela num remédio. A pessoa que está com diabetes vai e toma a tal da insulina, entendeu? Eu sei que é uma parte meio cansativa, mas sem essa parte ficaria difícil entender as outras partes, que a gente vai entrar mais para frente. Que é o transgênico, como é feita
como é produzido o transgênico, como é feito obtido os OGMs, que são os organismos geneticamente modificados. Daí, mais para frente, a gente segue o fluxo aí. Tudo bem? Tá certo, professor. Tudo bem. Tá, então, semana que vem a gente segue nesse ritmo aí. Só lembrando que amanhã tem aula, né? Se não me engano, tem. Sim. Eita. Quem tá marretando aí, professor? Ah, não sou eu, não. Sou eu, foi sem querer. Já era então, professor? Sim. Professor, e também perguntar pro senhor também, daí como que não vai fazer trabalho, coisa arada, para dar nota? Então, eu vou passar, provavelmente eu passo alguns exercícios, tá? Vamos ver se volta às aulas práticas, né? Uhum. Mas a tendência é passar alguns exercícios aí. Nada muito complicado, né? Porque essa matéria é bem chatinha, né? Uhum. Ah, então beleza, então. Daí eu tô perdido aqui, tô procurando um negócio aqui. Nossa, é difícil, até pegar o costume, tá? Daí então a gente fica assim, estamos conversado. Fechou então, professor. Valeu. Então, porra, velho. Acabou? Sim, Obrigada, professor. obrigado a vocês.